Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos seguir lendo o verso 1 em diante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que te acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel. De maneira nenhuma pode, se formos infiéis, ele permanece fiel. De maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém, irmãos? Irmãos, depois de nós termos uma visão celestial clara do Senhor, depois que realmente as escamas religiosas caem dos nossos olhos, nós precisamos de alguns procedimentos para que possamos seguir na vida cristã. E aqui o apóstolo Paulo, como um pai de amor, se dirige a seu filho Timóteo, dando alguns conselhos de como proceder na vida espiritual. Amém? Porém, quando nós olhamos para as realidades encontradas em Cristo Jesus, nós vemos que o Senhor às vezes age diferente do que a gente pensa. Muitas vezes a gente pensa que nós precisamos de visão para então prosseguir, mas a vida espiritual não é assim. Quando lembramos do chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Então ele tem uma ordem. É como se Abraão saísse sem paradeiro nem destino, porque depois o Senhor diz para ele, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, a visão nunca vem antes da obediência. A obediência sempre precisa vir antes da revelação. Porque nós precisamos e andamos como filho de Deus, nós somos como o vento. Muitas vezes a gente não sabe nem para onde vai. Mas quando nós temos a diretriz e a visão espiritual, nós prosseguimos e conseguimos discernir as coisas espirituais. Então, às vezes, estamos andando nem sabendo para onde estamos indo. O Senhor nos deixa essa incerteza santa de não sabermos o que nós vamos ter amanhã. Isso é uma incerteza santa, para que nós possamos nos colocar única e exclusivamente na sua dependência. Mas se nós não entendermos que primeiro vem a obediência, para depois vir a revelação, nós vamos ficar tendo métodos de revelação, assim como a cristandade atual faz métodos e métodos. Eles vão para monte orar, eles fazem vigílias de oração, eles fazem métodos de ganhar pessoas, método disso, método daquilo, e infelizmente não estão obedecendo às Escrituras, porque não entendem que a revelação vem pela obediência. Assim como Abraão obedeceu à palavra de Deus e Deus mostrou para ele a terra onde ele havia de habitar, assim também nós, quando nós obedecemos o Senhor nos dá clareza espiritual. Se nós não obedecermos, não vamos conseguir ter revelação, porque a obediência ela traz revelação. Então, quando nós vemos os aspectos desse texto que Paulo está falando a Timóteo, ele traz algumas diretrizes de como alcançar essa revelação. Ele fala assim para Timóteo, olha, pondera,
Porque tudo isso que eu estou te falando, o Senhor vai te revelar. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa obedecer às coisas que você está escutando, para, obedecendo isso que você está escutando, você poder ter revelação espiritual. Mas como é difícil obedecer às coisas que o Senhor nos manda, né? Como difícil é obedecer a palavra de Deus. E Satanás meio que inverteu a situação. Nós queremos ter revelação, queremos ter palavra, queremos ter doutrina, queremos ter tudo e não queremos obedecer à palavra de Deus. Então, se nós começarmos a obedecer aquilo que o Senhor tem nos mostrado, realmente, como o Rogério falava domingo passado, nós vamos enxergar o menino na sua plenitude, né? Mesmo que os reis que enxergaram o menino, as pessoas, os judeus que tinham todas as diretrizes de onde ele ia nascer, de como ele ia vir, eles não enxergavam porque eles ficavam apenas na letra. Eles não obedeciam à palavra de Deus. Veja que interessante. Sem obediência, você pode estar com o Senhor do seu lado, mas você não consegue enxergar o Senhor. Porque quando o Senhor fala com você, você não obedece. E é interessante nós frisarmos que na vida da igreja, o Senhor sempre usa o outro para falar conosco, né? Nós, quando chegamos no capítulo 9 de Atos, nós vemos a revelação tão estrondosa que Paulo teve do Senhor Jesus, quando andando no caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele. E o Senhor aparece para ele, ele não sabe quem é, e diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. O Senhor responde para ele, a quem tu persegues. Mas o Senhor não acaba por aí a revelação, ele diz, agora vai a tal lugar, e lá vai ter um homem, e esse homem vai orar por você, e você vai ser restabelecida a sua visão. Então veja, é tão importante nós nos colocarmos diante da revelação que o Senhor traz aos irmãos. Porque muitas pessoas, por causa da dificuldade que temos de andar junto, de conhecer o Senhor junto, eles se isolam e vão buscar o Senhor de uma maneira individual. Mas o Senhor não é o Senhor que se acha individualmente. O Senhor é um Senhor que se acha coletivamente na multiforme sabedoria que ele tem na igreja. Porque ele é muito grande para se propor a um irmão somente. Por isso, quando nós nos isolamos e buscamos só os nossos interesses, caminhamos juntos, e isso nós temos visto durante tantos anos que servimos o Senhor, irmãos que caminham juntos, a única coisa que eles adquirem é heresias após heresias. E às vezes entramos em heresias tão destruidoras que é quase impossível sair das heresias que entram na nossa mente. Porque eu, sozinho, sou uma má companhia para mim mesmo. Porque eu preciso da ponderação dos meus irmãos. E como é importante nós ponderarmos junto com os irmãos aquilo que nós vamos fazer. Como prosseguir? Porque geralmente, irmãos, os nossos sonhos vão contra os sonhos do Senhor. Geralmente a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Mas quando nós estamos compenetrados nas nossas coisas, nós não conseguimos enxergar que aquilo que nós estamos fazendo, nós nem colocamos diante do Senhor para ver se aquilo é a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós estamos seguindo e colocando coisas na frente do plano que é o alvo do Senhor Jesus, que é a edificação da igreja. Então colocamos o nosso trabalho na frente da edificação da igreja. Nós colocamos tudo aquilo que podemos citar hoje na frente da edificação da igreja. Porque realmente, irmãos, os nossos sonhos vão contra os sonhos de Deus. Essa história que o Senhor vai realizar o seu sonho, irmão, isso é uma mentira do diabo. Não, ele não vai realizar seu sonho. O Senhor não tem nada a ver com o teu sonho, irmão. O Senhor, ele tem um desejo próprio. E o desejo do Senhor é edificar a sua igreja. Agora você, como Paulo vai falar aqui para frente, você pode se colocar como um vaso de honra ou como um vaso de desonra. Quando você coloca os seus princípios, aquilo que você coloca como prioridade para a sua vida, diante do princípio de Deus, que é Jesus Cristo, você se torna um vaso de desonra. Mas quando realmente você coloca o princípio de Deus, que é a edificação da igreja, Cristo ser gerado nos nossos irmãos, como prioridade para a sua vida, você se torna um vaso de honra na casa de Deus. Um vaso de ouro, prata e pedras preciosas. Um vaso com natureza divina, com obra redentora da cruz e com a mudança do nosso caráter através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos seguir esses conselhos que Paulo nos dá.
Para quê? Para que realmente consigamos ter visão clara espiritual. Ainda que o Senhor já se manifestou a nós. Nós sabemos quem é Cristo, mas Cristo é tão grande, irmão. E ele precisa se revelar a você a um ponto de realmente você conseguir entender, ou apenas parte do assunto de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Porque a nossa vida nos denota como nós estamos entendendo a palavra de Deus. Logo, se nós não participamos da edificação dos irmãos, se nós não estamos trabalhando na edificação da casa de Deus, se nós não estamos doando a nossa vida para que Cristo seja gerado nos nossos irmãos, nós não estamos entendendo o mistério de Cristo, que é a igreja. Então, esse mistério precisa ser revelado a nós. E graças ao Senhor, porque isso é revelado paulatinamente, irmãos. Isso não é algo que acontece um estralo e nós descobrimos o que é a igreja, o que é a edificação do corpo, né? E agora nós podemos falar para os irmãos o que é a igreja. Não, irmão, não é assim. O Senhor vai gotejando, o Senhor vai nos revelando pouco a pouco. Assim como agora nós chegamos a esse conselho desse irmão mais velho, que está em algemas, está sofrendo, está perseguido, mas ele olha para o seu filho, um filho na fé, e diz: você precisa se alegrar. Ele está sofrendo, mas motivando o irmão. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Paulo diz que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Porque mesmo que nos nossos corpos nós estamos morrendo por amor a Cristo, nós precisamos ter essa diretriz, que Cristo está edificando a sua igreja. E nós fomos chamados para a edificação da casa de Deus. Amém? Então vejamos alguns aspectos desse conselho de Paulo a Timóteo. O primeiro aspecto, irmão, é que a nossa força jamais vai vir de nós mesmos, mas como ele diz no verso 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Irmão, se você não entender o que é graça, você vai andar entre o céu e o inferno a vida toda. O Senhor foi propício a nós. Não depende de nós, depende dele. Por isso que Paulo vai dizer, mesmo que nós nos tornemos infiéis, ele é fiel para cumprir. Nós somos infiéis, mas ele é fiel. Então você precisa fortificar a sua fé nisso. É nisso que nós precisamos nos abraçar. Nas verdades insondáveis e nessas riquezas que nós encontramos em Cristo Jesus. E é só na graça de Deus, quando você entende a graça de Deus, que esse entendimento da graça entra no teu coração. Se realmente você entender a graça de Deus, você vai mudar as prioridades da sua vida. E nós somos cheios de prioridades, irmão. Como nós somos estáveis, né? Instáveis. Ora nós estamos felizes, ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes. É como o irmão Delcio dizia, né? Começa o dia está ensolarado para nós estamos sorrindo, felizes. À noite está uma tempestade, nós já estamos praguejando, porque algo deu errado, porque nós pensamos que nós vivemos somente nessa esfera de tempo, porque nós perdemos a ideia de que a graça de Deus conquistou por nós. Se nós tivéssemos ideia do que a graça fez por nós, esse favor não merecido que nós temos em Cristo Jesus, o que a cruz conquistou por nós, nós mudaríamos as nossas diretrizes. E é tão difícil mudar diretrizes, irmãos, porque nós somos cheios de sonhos. Nós colocamos os nossos sonhos na frente do sonho de Deus. Alguns jovens aqui que querem se casar, né? E às vezes, se nós não cuidarmos, nós pedimos para o Senhor: Senhor, eu quero me casar primeiro, antes que tu venha. Você inverte a diretriz. Não importa se casado ou solteiro. A diretriz é: ora vem, Senhor Jesus. Porque se você acha isso, é porque você não tem ideia. Você não tem consciência das coisas espirituais. Porque Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, se você tem ideia das coisas espirituais, você vai mudar os seus conceitos. E você vai começar agora a procurar as coisas que são realmente essenciais. E quanto mais você vai procurando, vai obedecendo a palavra de Deus, o Senhor vai se revelando a você. Pouquinho em pouquinho. Cada irmão que conversa com você,
Cada irmão que tem uma peculiaridade de Cristo. Quando você encosta, você vê como Cristo é maravilhoso. E veja, um segundo aspecto desses conselhos de Paulo ele diz assim: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite. Ah, irmão, há um segredo muito grande em transmitir. Como eu já falei para os irmãos, se nós não transmitirmos aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós nos tornamos como o mar morto. Tudo que cai em nós se torna morte. Então você vê o irmão que era para estar bem mais longe na caminhada do Senhor, ele está definhando na fé, porque está parado. E na vida espiritual, quando nós paramos, nós estamos retrocedendo, irmão. O Senhor é um vivo caminho. É como se fosse uma escada rolante, Rodrigo. Você entra no caminho e o caminho te leva. Mas quando você sai do caminho, você sai da diretriz do Filho, o caminho está indo. E mesmo parado, você fica para trás. Você me entende? Porque o caminho foi. A revelação está seguindo. O Senhor continua edificando a igreja. E você agora se torna um vaso de desonra, porque você não tem claridade nas suas vistas. Talvez está com escamas dos olhos que precisam ser tiradas, lavadas pela palavra de Deus. E quando essas escamas caem, realmente você vai enxergar o que é a igreja. O que é essa vida em comum que temos. Isso não é um socialismo. Isso é uma realidade espiritual. Não é verdade? Por tantas coisas os irmãos se dividem. Já se dividiram por farinha, já se dividiram por escatologia, já se dividiram por idolatria, já se dividiram por interesses. Por tudo o povo de Deus se divide. Por quê? Porque não estão alcançando as coisas espirituais. A visão não está colocada no Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem obediência à palavra de Deus. Por isso, a gente inventa tantos métodos. Por isso, se hoje você sair por Joinville, nesse domingo, você vai ver tantos irmãos se reunindo, cada um com um método diferente. Mas como está difícil você procurar um lugar onde a palavra de Deus é pregada e ela é respeitada como única e exclusivamente regra de vida e conduta para os irmãos. Foi inventado vários métodos, várias coisas, mas não se obedece à palavra de Deus. Por isso a visão do Cristo, do menino, está tão ofuscada. Porque é tão fácil nós tirarmos as escamas dos olhos e realmente considerar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas ao mesmo tempo que é fácil, é uma luta constante. É fácil, mas é uma das coisas mais difíceis das nossas vidas. Você entende? Porque não é difícil entender. O Senhor ele foi muito simples. Quando ele decidiu se comunicar com o homem, ele se tornou comunicável, desde o irmão mais simples e letrado até o irmão que se considera o mais intelectual. Ele se comunicou com todos. Então não tem como nós argumentarmos diante do Senhor que ele não falou conosco. Sim, ele fala diariamente através da sua palavra, claramente, ainda que os que se consideram intelectuais, eles entram em assuntos que não trazem nenhuma edificação, como Paulo vai continuar falando aqui no capítulo 2, você pode ler em casa. Foge dessas confusões, dessas conversações que só trazem contenda. E hoje você vê os grandes pastores só trazendo contenda. Você vê irmãos discutindo durante 4 horas, envergonhando a palavra de Deus. E às vezes homens que nós vemos que têm assunto, que têm bagagem espiritual, eles esquecem de coisas elementares, que ao servo de Deus não convém contender. Mas nós queremos contender, né, irmão? Se o irmão pensa um pouco diferente de mim, eu preciso trazer que o pensamento dele cativa o meu pensamento. Porque se torna uma disputa de ego. E o diabo ele é muito inteligente em exercitar o nosso ego. Ele exercita o nosso ego de uma certa forma, que você está um egoísta, achando que entende da palavra de Deus, mas passa 1 ano sem ganhar uma alma para o Senhor Jesus, e acha que é o irmão tão espiritual, mas nunca ganhou ninguém para Cristo. Não tem desperdiçado o seu tempo diante do Senhor Jesus.
como aquela viúva, como aquela mulher que desperdiçou todo aquele nardo, tudo que ela tinha diante do Senhor. Nós não queremos ser assim. Nós queremos guardar o que é meu e às vezes estar conversando com o Senhor, flertando com a igreja, irmão, como nós temos dito para os irmãos. A igreja é um lugar abençoado, mas ela é um lugar terrível também. Porque os filhos de Deus não escapam da disciplina do Senhor. E sabe o que atrai a disciplina do Senhor? A desobediência. Então é assim, já dizia um irmão do passado, é tão fácil você orar por um incrédulo, Dani, e você não entende, porque você ora pelo incrédulo e ele já é curado, seja de um câncer, seja do que for. Se está perturbado, você expulsa o demônio, ele é curado. Mas quando um irmão está com um problema, nossa, nós passamos vigílias e oramos, e parece que o irmão não é curado, parece que acontece aquilo ou aquilo, e parece que aquela dificuldade vai aumentando. Por quê? Porque quando é o diabo é mais fácil. Mas quando é a mão governamental do Senhor sobre as nossas vidas, é muito difícil, irmão. Então nós precisamos ter a coerência e a inteligência de obedecer o Senhor. Amém? E se nós não obedecermos o Senhor, nós não vamos conseguir continuar nessa caminhada. E o continuar é estar nessa escada rolante que vai nos levando para cima. Mas nós não queremos. Porque você e eu não repartimos aquilo que nós temos ganhado do Senhor. E quando você não reparte, você vai definhando na fé. E realmente, irmãos, para nós que somos irmãos, não tem como nós nos enganarmos mutuamente. Porque assim, se não tem obra nenhuma na minha vida, se na minha vida não tem fruto nenhum, isso diante dos irmãos está claro para os irmãos. Porque nós temos comunhão. Então, se eu não tenho fruto do Senhor, se eu não tenho feito nada para o Senhor, isso é claro para a igreja. Por isso a palavra diz, pelo fruto conhecereis. Então, às vezes, a gente pensa que estamos enganando a Deus e aos irmãos. Mas não, irmão. Na igreja, nós não enganamos ninguém. Sabe quem nós só enganamos na igreja, irmãos? Só a nossa própria consciência. Nós mentimos para nós mesmos. Queremos viver uma vida como os fariseus viviam. Cheios de conduta mental, mas nenhuma conduta espiritual. Cheios de letras, mas nenhuma realidade de vida. E às vezes estamos assim, cheio de coisas, cheio de pensamentos, cheio de doutrinas, mas nenhum fruto diante do Senhor. E como que nós vamos poder trabalhar e mudar essa situação? Escutando os irmãos, nos fortificando na graça de Deus. E em segundo lugar, transmitindo, ainda que seja pouco, mas transmita aquilo que você tem recebido do Senhor, irmão. Porque se o Senhor tem te dado, um dia Ele vai te cobrar isso que Ele tem te dado. Você lembra da parábola dos talentos, irmão? A um foi dado um talento. E esse que foi dado um talento, ele escondeu o talento. Ele foi lá e enterrou. Augusto enterrou o talento, deixou guardadinho ali. Não vou fazer nada com esse talento. Vou deixar guardado porque o meu mestre ele é terrível. Eu sei que ele colhe onde ele não plantou. Então eu vou deixar isso aqui escondidinho. E enterrou o talento. E o que aconteceu com ele? O que ele tinha foi tirado. Está vendo como quando a gente para na fé, até o que a gente tem é tirado, irmão. Por isso que sempre a gente está andando para trás quando paramos. E é terrível parar. Que nós possamos ter essa consciência de prosseguir, de transmitir o pouco. É pouco que eu tenho, irmão? Pode ser. Mas tudo é transmitido. Mesmo que seja pouco, transmita aquilo que o Senhor tem falado contigo. Porque quanto mais você vai transmitindo, mais o Senhor vai te confiando. E vai confiando, e vai confiando, e vai confiando. Vai chegar um tempo que você é como se fosse uma torneira aberta. O Senhor vai descarregando a palavra dele em você. E você vai transbordando para todos aqueles que andam perto de você. Amém? E diante de tudo isso, Paulo continua dizendo para Timóteo, Timóteo, participa dos meus
sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Irmãos, não é de se admirar que nós que servimos ao Senhor, sempre nós estamos sofrendo alguma coisa, né? Porque o Senhor não nos prometeu uma vida linda, ainda que prometeu, mas não para agora. A vida espiritual de um servo de Deus, ela é cheia de sofrimentos. Porque quando nós não sofremos por nós mesmos, nós sofremos pelos irmãos. Porque se realmente você é um servo de Deus, quando você vê um irmão na luta, numa aflição, o que acontece com você? Você sofre junto. E agora nós não somos mais apenas alguns irmãos, nós somos muitos irmãos. E quanto mais irmãos nós sermos, mais sofrimento nós teremos. Porque nós sabemos que nós precisamos dos sofrimentos para que nós possamos prosseguir essa vida que o Senhor tem nos dado. E é uma vida cheia de percalços, irmãos. Você vê Paulo, com toda a sua autoridade espiritual que ele tinha, ele diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos. Por quê? Porque esse sofrimento não é um sofrimento por qualquer coisa, mas é um sofrimento pela causa de Cristo. Então, os 3 primeiros aspectos nós precisamos nos fortalecer na graça e nós precisamos comunicar aquilo que temos recebido do Senhor. E precisamos participar do sofrimento dos irmãos. Veja que interessante. Talvez, Dani, você possa pensar, ou eu, o Rodrigo, não, o irmão está sofrendo lá, mas é que o irmão pecou. Deixa o irmão sofrer lá, porque Deus precisa falar com ele. Não é assim que a gente pensa? O Senhor está tratando com cada um individualmente. Não, irmão, isso é uma mentira. O Senhor está tratando com nós, primeiro, coletivamente. Você precisa aprender a sofrer o sofrimento dos irmãos. É isso que Paulo está falando. Mesmo que eu estou preso, Timóteo, e você está aí, jovem, talvez desanimado, e daí ele olhava para Paulo, seu pai, além de espiritual, ainda ajudou na criação dele, e ele olha, meu pai está preso, está algemado, será que é esse futuro que eu quero para a minha vida? Paulo diz, olha, tu como um bom soldado, participa dos meus sofrimentos. Ah, irmão, que chamado interessante, né? Talvez a gente poderia se reunir para participar de coisas boas, né, irmão? Da doutrina da prosperidade. Vamos fazer uma novena aqui, Klaus? Né? Vamos orar, irmão, entregar um envelope para cada um. E vamos orar com fé, que o Senhor vai nos dar, irmão. O Senhor vai mudar a nossa direção. Não, irmão, o Senhor não quer mudar a sua direção. O Senhor já nos deu a direção exata. Agora a palavra do Senhor nós precisamos aprender a sofrer o sofrimento dos irmãos. Sabe por quê? Porque quando é um sofrimento mútuo, ele se torna mais leve, irmão. Porque quando você vê um irmão sofrendo por você, você se sente amado. E quando você se sente amado, o próprio Cristo está amando você através da vida dos irmãos. Mas isso não é religioso, Rodrigo, não. Se nós queremos viver só uma vida de religiosidade, você não vai alcançar isso na igreja. Eles vão te chamar até de doido. Não. Você está quase igual à igreja católica. Você está quase se flagelando, né? Não é isso, irmão. Isso é a palavra de Deus. Isso são conselhos práticos para uma vida cristã equilibrada, a fim de que nós possamos alcançar revelação. Por quê? A revelação vem da obediência. E a revelação, ela é paulatina. Ela vai crescendo em nós, crescendo, até nós chegarmos a ser um dia perfeito. Amém? E quando ele fala que nós precisamos comunicar aquilo que nós temos recebido, ele diz assim, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite, verso 2, a homens fiéis e também idôneos. Veja, irmão, o evangelho não é para qualquer um. E quando eu falo do evangelho, eu estou falando num tomo todo, a revelação de Cristo. Nós precisamos pregar Cristo ao mundo, sim, a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas o domo todo, toda a revelação, não é para qualquer um, irmão. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está enfiando comida em quem não tem fome. E perdemos o nosso tempo.
E eu lembro-me da história do irmão Stephen, que era um irmão que morreu com 100 e poucos anos. Ele veio só uma vez para o Brasil, uma vez foi perguntado para ele, por que o irmão não vai para o Brasil? E ele respondeu, porque eu não tenho peso para ir para o Brasil. É como se os irmãos não tivessem fome da palavra, por isso que eu não vou para o Brasil. E veja que interessante. Como é bom você transmitir aquilo que o Senhor tem dado para você quando os irmãos querem se alimentar do Senhor. Como é ruim para o mensageiro trazer a mensagem de Deus para um povo que não tem fome de Deus. Como é ruim pregar a palavra quando os irmãos estão desinteressados. É muito ruim pregar a palavra, irmãos. Porque hoje você prega a palavra e às vezes você vem com o seu coração cheio da palavra, querendo transmitir tanta coisa. E às vezes você consegue transmitir 5%, 10%. Porque quando você olha para os irmãos, alguns estão dormindo. Você lê no olhar dos irmãos, uns estão preocupados com o que vão fazer amanhã. Será que eu vou conseguir despertar às 4 horas da manhã? Eu tenho que acordar às 4 da manhã. Será que eu desliguei o ferro de passar? Será que eu fechei o portão? Como será que está minha mulher? Como será que está meu filho em casa? Será que isso? Será que aquilo? São tantas coisas que nós pensamos e nos distraímos da vontade de Deus. Por quê? Por que isso acontece, irmão? Porque o povo não busca mais o Senhor. E o tempo que Jesus falou chegou. Ele diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Que fé é essa que nós temos? A fé de ajuntarmos nos nossos celeiros? A fé de ter uma vida boa? A fé de ter uma vida feliz nessa terra? Irmão, cuidado. Nós somos pegos tão desapercebidos pela morte, irmão. Quando nós olhamos, ela está ali. E daí nós vamos estar diante do autor da vida, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nus, sem nada, sem vestimenta, sem roupas brancas, que são os atos de justiça dos santos. E veja que interessante, irmão. A morte é a maior realidade que nós temos. Nós nascemos, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Mas o diabo ele consegue nos interter de uma certa maneira que parece que nós não vamos morrer. E nós queremos fazer as coisas somente nesse aspecto, no aspecto do mundo, no aspecto da carne. Nós só pensamos no aspecto da carne. Nós, quando vamos ensinar os nossos filhos, parece que nós só pensamos no aspecto da carne. Nós queremos que eles tenham sonhos, que eles se formem, que eles façam isso, que eles façam aquilo. E às vezes nós estamos jogando o nosso filho no mundo, num lamaçal, e não sabemos. E achamos que estamos fazendo uma boa coisa. Mas nós não estamos obedecendo a palavra de Deus, que diz, irmão, você precisa ter inteligência espiritual para criar o seu filho. A primeira coisa que o seu filho precisa considerar é que ele precisa buscar primeiro o reino de Deus. Não importa o que ele está fazendo. Primeiro é o reino de Deus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos as outras coisas, você perde o reino de Deus. E quando você perde o reino de Deus, irmão, você fica sem paradeiro. É como se você tirasse a mão governamental de Deus da cabeça do seu filho. Você faz assim, não, Senhor, não é a tua vontade. Deixa, está aqui seu filho. E você faz assim, não, Senhor, não é a tua vontade, Senhor. Deixa ele prosseguir. E o Senhor diz, não, é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é a sua. Não é o que eu penso. É quem o Senhor é. É a realidade que está em Cristo Jesus. Mas é por isso que nós não conseguimos obedecer e nem ter revelação. Porque nós estamos colocando a nossa confiança não na graça, não estamos nos fortificando na graça. Nós estamos nos fortificando no nosso serviço, naquilo que nós achamos. Não estamos considerando aquilo que o Senhor tem usado os irmãos para falar conosco. E Paulo diz, não é em vão que tendes sofrido tanto. E os irmãos, eles entram num erro tão grande que Paulo diz, todos da Ásia me abandonaram. Fulano e ciclano me fizeram muito mal. E ele está falando de irmão. Por quê? Porque são irmãos que não consideram tudo isso que ele falou para Timóteo. E ele continua dizendo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo.
Veja o verso 4, irmão. Veja o que Paulo vai falar. Nenhum soldado em serviço. Você entende, Juarez, que você é um soldado em serviço, irmão? É difícil, né? Geralmente a gente pensa que nós somos soldados de férias. Mas na igreja, todo irmão é um soldado em serviço. Todo ele. E quando você recebe, segundo as leis militares, você recebe uma ordem, você não cumpre, você paga pelaquilo que você faz. Ou seja, sempre que um militar não faz a sua parte, ele está deixando outro militar descoberto. Né? Uma lei militar é sempre que você for fazer alguma coisa, você vai de 2 em 2. Se você negligencia isso, você deixa um irmão descoberto. Quando o irmão negligencia aquilo que ele recebe do Senhor, provavelmente ele tem deixado a sua família descoberta. E daí, primeira coisa que acontece é perde um filho se desvia, acontece isso, acontece aquilo. E daí vem as indagações. Por que isso, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Como é triste. Quando nós não entendemos que nós somos soldados em serviço. E vê o que acontece quando somos soldado em serviço. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ah, irmão do céu. E agora? Não se envolve, irmão? Não. Porque nós, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas não nos deixaremos dominar. E sabe o que acontece conosco? Nós nos deixamos dominar pelas coisas dessa vida. E Paulo está dando conselho, irmão, você quer ter revelação? Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você quer ter revelação? Você precisa se fortificar na graça do Senhor. Você quer ter revelação? Você precisa transmitir aquilo que você tem ganho do Senhor. Você quer ter revelação? Você precisa participar do sofrimento dos irmãos. Você quer ter revelação? Você precisa ser um soldado e entender que você está de serviço e não se envolver nas coisas desse mundo. É simples ou não é? Precisa de muita explicação, irmão? Não precisa. A palavra de Deus é simples. Mas nós não queremos o simples. Nós queremos nos envolver. Quer ver uma coisa? Nós passamos a semana inteira envolvidos no nosso serviço. Esquecemos do Senhor Jesus. Ah, irmão. Negamos o Senhor Jesus. E aqui para baixo ele vai dizer, irmão, se você negar o Senhor, um dia ele vai te negar também. Mas se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. E também com ele reinaremos. Mas se negarmos ele, um dia ele vai olhar para nós, eu, Esdras, e aí? Senhor, eu corri atrás da minha vida. Domingo eu reunia, mas segunda não, terça não, quarta não, quinta era isso, sexta era aquilo. Senhor, a minha empresa me consome tanto, consome. Você não leu a palavra, você não escutou o irmão lá dizendo que você é um soldado em serviço contínuo. Não brinque com a igreja, irmão. Não dá para brincar com a igreja, irmão. Graças ao Senhor por isso. Precisamos considerar as coisas que nós temos ouvido da parte do Senhor. Veja, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual é o nosso objetivo? Satisfazer o Senhor Jesus. Qual é o teu objetivo, Marcelo? Satisfazer a Thaís? Não. Mas você pode dizer assim, não, mas a Thaís tem um sonho, né, irmão? A Thaís tem um sonho, e o sonho dela é muito lindo. E foi um sonho que foi até Deus que deu para ela esse sonho. Nossa, irmão. Não entendemos nada do que é a palavra de Deus. O Senhor não tem nada a ver com o nosso sonho. O nosso sonho muda. Talvez na nossa vida toda o nosso sonho mude mais de 1000 vezes. Você sonha isso, daqui a pouco você sonha aquilo, daqui a pouco sonha invertido, daqui a pouco sonha outra coisa, daqui a pouco muda o acampamento, você está sem pai, sem mãe, sem nada, você se encontra sozinho e o Senhor pergunta, cadê o teu sonho, irmão? Sumiu, Senhor. A minha vida mudou. Sumiu, a minha vida mudou completamente. E o sonho foi para onde? E, irmão, o sonho é só o sonho da padaria agora. E quando o Senhor nos mostra que o nosso sonho não é o sonho dele, irmãos, é difícil para nós prosseguir na caminhada. Por isso, nós precisamos nos fortificar na graça do Senhor.
Amém? Veja, verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Irmão, você tem algumas normas que precisam governar a sua vida, irmão. Se você... Não adianta você querer ser um atleta e correr fora das regras. Nós temos regras, e a nossa regra é a palavra de Deus. Ela é uma regra de fé e conduta. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Vale muito a pena, porque ela é a nossa lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É no estudo da palavra do Senhor que nós alcançamos sabedoria. Sabedoria para quê? Para ter revelação espiritual. Sabedoria para quê? Para obedecer. E obedecendo, alcançar revelação. Amém? Então precisamos realmente andar segundo o nosso Senhor andou. E nós, quando olhamos para a vida do Senhor Jesus, irmão, você pensa, o Senhor Jesus viveu 33 anos e meio nessa terra. E daí você vê, nossa, como o Senhor foi usado. Foi, irmão. Mas 30 anos da vida dele, ele passou somente em obediência. Então, se você for ver, 90% da nossa vida, quase, precisa ser obedecer. E 10% vai ser revelação, que vai nos fazer prosseguir. Nossa, irmão, o Senhor até os 30 anos, ele só obedeceu o pai e mãe. Obedeceu tudo aquilo que foi dado para ele obedecer. Nunca se achou mais do que alguma coisa, ou foi além do que aquilo que Deus tinha designado para ele. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder, ele se manteve em obediência à palavra de Deus. Mas nós não somos nada, mas não queremos obedecer à palavra de Deus. Queremos fular a fila e já ter revelação, já ter conhecimento. Veja, precisamos realmente, como um atleta que é coroado, lutar segundo as normas. Nós temos normas, e essas normas precisam regulamentar toda a nossa vida. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nossa, irmão, Paulo ele está mostrando algo para Timóteo, e aqui agora parece que ele dá uma soprada, né? Ele bate e assopra. Irmão, não pense que não vai compensar. Vai compensar e muito. Porque todo trabalhador, todo soldado arregimentado pelo Senhor, ele é o primeiro a colher dos frutos. O primeiro. O Senhor muda as nossas histórias quando realmente nós consideramos a palavra de Deus. Mas quando nós não consideramos a palavra de Deus, nós estamos trazendo a mão governamental do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós trazemos a mão governamental do Senhor contra as nossas vidas, a palavra diz que é terrível cair na mão do Deus vivo. É uma coisa terrível. E na igreja, por isso que nós não devemos brincar. Porque realmente o trabalhador, aquele que trabalha, ele é digno de ser o primeiro a se alimentar. E talvez por causa da discrepância que hoje vivemos, desse evangelho secularizado, que nós vemos os pastores milionários escravizando os servos do Senhor, os irmãos, talvez nós achamos que os irmãos não tenham direito no nosso meio. Mas, irmãos, os irmãos, eles precisam ser os primeiros. Você entende? Não é isso que Paulo está falando aqui. Não estou advogando em causa própria, até porque todos me conhecem. Mas nós precisamos considerar, irmão. Se nós não considerarmos as coisas espirituais, nós vamos indo de mal a pior. E os que trabalham são dignos de participar dos frutos. Se eu tivesse numa denominação, eu ia falar para você repetir comigo. Os que trabalham são dignos para participar dos frutos. Como a palavra é clara. E Paulo vai continuar dizendo assim, o verso 7, irmão. Pondera, irmão. Você quer ser sábio? Eu acabei de falar todas essas coisas aqui para vocês. Vocês querem ser sábios? Pondera. Pondera o que acabo de dizer.
porque o Senhor lhe dará compreensão de todas as coisas. Veja, se você ponderar, se você pensar, se você equilibrar a sua vida junto com a palavra de Deus, se realmente você trazer a sua vida para a palavra de Deus e andar segundo as Escrituras, o Senhor vai te dar compreensão, irmão. Não sou eu que vou te dar compreensão, irmão. É o Senhor. É o Senhor que dá compreensão das coisas. E Ele dá, irmão. Ele dá compreensão de tudo aquilo que nós precisamos saber. Mas como que nós vamos alcançar essa compreensão? Obedecendo, irmão. Se Abraão não tivesse saído sem paradeiro, imagina, irmão. Imagina comigo, irmão. Sai da tua terra e sai da tua parentela. Mas para onde eu vou, senhor? Eu vou te dizer depois. Só caminha agora aqui. Pega essa rua aqui e vai. Veja que fé. Por isso que ele é o pai da fé, né, irmão? O que ele fez? Levantou o acampamento e foi, irmão. Sem destino, Juca. Sem destino. O Senhor ainda mostraria para onde ia levar ele. E nós somos assim. Precisamos ter esse entendimento. Que às vezes não conseguimos discernir as coisas espirituais. Mas o Senhor nos manda caminhar. Vai, irmão. Vai que ao ponto que você vai caminhando passo a passo. A revelação das Escrituras vão se revelando a você. E quando você vai vendo, você vai começando a entender as coisas de Jesus, os assuntos do Senhor, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso, como servir ao Senhor vale a pena, como tudo vale a pena, como a igreja é um lugar de descanso, como a igreja é um lugar de ensino, como a igreja é o leme do mundo. Nós somos o testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Nós somos como os pés do Senhor nessa terra. Por isso que Paulo vai dizer aqui para frente que existem alguns que são vasos de desonra. Amém? Veja o verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto. Veja, por isso, ele suporta tudo, por causa dos eleitos e para que também eles obtenham a salvação que está em Jesus Cristo com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos também com ele. Se negarmos ele, por sua vez, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Que bênção. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém, irmãos? Por mais que a nossa infidelidade é palpável nessa noite. É palpável a nossa infidelidade nessa noite, irmão. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu sou fiel ao Senhor? Eu tenho me fortificado na graça do Senhor? Eu tenho realmente comunicado aquilo que eu tenho recebido do Senhor? Eu tenho realmente sido e entendido que sou um soldado de serviço e não tenho me envolvido com as coisas desse mundo? Quem tem sofrido as aflições dos irmãos? Quem tem entendido o que o Senhor tem feito por nós? Quem tem andado segundo as normas do Senhor Jesus? Quem tem feito isso? Quem de nós tem feito isso? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos cuidado quando falarmos em revelação. Porque às vezes nós estamos falando que temos conhecido o Senhor, mas os nossos atos têm demonstrado que nós andamos longe do Senhor, longe de realidades espirituais. Às vezes estamos perdendo nossos filhos, a nossa casa, o nosso parente, a nossa vida. Então, estamos deixando tudo ir como num saco furado, porque não temos considerado aquilo que o Senhor tem falado para nós. E, irmãos, o Senhor tem falado conosco. Nós somos agraciados com a palavra do Senhor. O irmão veio lá do Rio de Janeiro, passou uma semana conosco, falando conosco. Tudo isso nos será cobrado, irmão. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Por isso que a igreja não é um lugar de brincadeira, mas é um lugar de seriedade. E se realmente nós precisamos obedecer para compreender, nós precisamos voltar atrás
no que diz respeito a entendimento de vida espiritual. Porque nós somos segundo os nossos frutos. Qual tem sido o teu fruto? Qual irmão que você ganhou para o Senhor Jesus nesse ano? Veja o que Paulo diz. Eu suporto tudo isso, ele diz. Todas essas algemas, todas essas chicotadas, esses naufrágios. Por que ele suporta? Para que todo eleito receba a palavra de Deus. Você entende, irmão? Olha, ele diz assim, por essa razão, verso 10, tudo eu suporto por causa dos eleitos. Por causa de quem, irmão? Por causa dos irmãos. Ele sabia que ele estava preso, não por algo que ele tinha feito, mas ele estava preso por causa de quem? Por causa dos irmãos, irmão. Porque ele precisava ser um testemunho. Sabe por quê? Porque nós precisamos de testemunho, irmão. Se você tem um irmão que dá testemunho para você, logo você é um irmão bem-aventurado. Mas se algum irmão depende do teu testemunho, talvez esse irmão não seja um bem-aventurado. Será que aquelas pessoas que estão dependendo do nosso testemunho estão recebendo um testemunho de Cristo? Ou será que realmente, se nós continuarmos lendo aqui para baixo, nós vamos ver que alguns são vasos de desonra, são um mau testemunho do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós precisamos, que nós possamos rever os nossos conceitos. E numa palavra tão simples dessa, mas tão cheia de verdade, que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Porque disso aqui, irmão, vai depender toda a nossa eternidade. Porque um dia nós ressuscitaremos. Se morrermos e não formos arrebatados nós vamos ressuscitar. E alguns vão ressuscitar para a sua vergonha, irmão. Aí você pensa, você olhar para o irmão, olha que vergonha, eu nem vou olhar para aquele irmão. Porque no seu corpo estará estampado a vergonha da sua desobediência, irmão. É isso que a palavra quer dizer. Então, se nós temos a palavra de Deus, se o Senhor tem falado conosco coisas tão espirituais, que nós possamos começar obedecendo Ele, como Abraão obedeceu, como Moisés obedeceu, como Davi obedeceu, como o Senhor Jesus obedeceu por 30 anos, para que daí sim, pela revelação da obediência, nós andarmos segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. A carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo é uma carta muito clara, irmão. Você não precisa saber grego, hebraico, você não precisa estudar teologia, ainda que é uma maravilha estudar teologia. Se você só parar diante dela e ler, reler, ler e reler, você vai entender muitas coisas que talvez você não tenha entendido. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ler a tua palavra, Senhor. Uma palavra que é eterna, Senhor, e que ainda hoje, 2000 anos para frente, ela se transforma em vida para nós, Senhor. Que realmente o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar nossa confiança, a nos fortificar na tua fé, Senhor, na tua graça, que está em Jesus Cristo. Que realmente o Senhor nos ajude, Senhor, a transmitir aquilo que nós temos recebido, Senhor. Não queremos ser como o Mar Morto, Senhor, mas queremos ser como o Rio Jordão, Senhor, que leva a vida, Senhor, junto conosco, Senhor. Nos ajuda a participar do sofrimento dos irmãos. Não queremos ser egoístas, Senhor, pensando só nas nossas próprias coisas, Senhor. Porque nós temos o testemunho de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Senhor. Nos ajuda a ter entendimento, Senhor, que estamos numa batalha e que somos soldados em serviço, Senhor. Não podemos brincar, Senhor, no nosso posto, mas que realmente outros soldados, Senhor, depende da nossa clareza, da nossa vigília, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vigiar e orar, Senhor. Porque realmente o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Nos ajuda também a não nos envolver, Senhor, com os negócios dessa vida, Senhor. Que o nosso envolvimento seja em satisfazer aquele que nos arregimentou, Senhor.
Ó, Senhor, nos ajuda a lutar segundo as normas da tua palavra, Senhor. Não queremos ser irmãos que não consideram a tua palavra, Senhor, mas nós queremos ser irmãos que andam segundo a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entender que se trabalharmos para o Senhor, seremos os primeiros, Senhor, a participar, Senhor, dos frutos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ponderar aquilo que falamos hoje, Senhor. Que nós possamos considerar, Senhor. Tua palavra diz que o sábio considera, Senhor. Que essa palavra não entre em um ouvido e saia em outro, mas que ela entre no nosso ouvido, Senhor, e chegue ao nosso coração, Senhor, para que possamos, ponderando a tua palavra, Senhor, alcançar a compreensão de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria acerca de todas as coisas, Senhor. E nós sabemos que é ponderando, Senhor, obedecendo a tua palavra, que o Senhor nos dá a revelação espiritual. Nós te agradecemos por essa porta que o Senhor abriu, Senhor. E nós temos visto como o Senhor tem abençoado a tua igreja, Senhor. Não que nós façamos alguma coisa, Senhor, mas como Paulo diz, a tua graça conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos despojar de todo velho homem, Senhor, de todo pensamento, de todo sonho, de toda indecisão, Senhor, de toda lascívia, Senhor, de toda concupiscência dos olhos, da soberba da vida, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a compreender com todos os santos a altura e a profundidade do grande amor de Deus que excede todo o nosso conhecimento. Nos ajuda a lembrar de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, Senhor. Nos ajuda a lembrar da tua vida, Senhor, da tua ascensão ao céu, da tua morte, Senhor, de como o Senhor teve uma vida de obediência, Senhor. Em tudo o Senhor foi obediente, Senhor. Em tudo o Senhor sofreu sem palavra alguma, Senhor. Nos ajuda a olhar para ti e ser iluminado, Senhor, porque realmente queremos estar nesse novo e vivo caminho, esse caminho vivo, Senhor, que nos eleva, Senhor, que nos tira dessa terra e nos coloca assentado nas regiões celestiais, Senhor. Ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Aqueles irmãos que não têm conseguido se fortalecer na tua graça, ajuda, Senhor. Aqueles irmãos que não conseguem transmitir aquilo que têm recebido, ajuda, Senhor. Aqueles irmãos, Senhor, que não têm entendimento, que estão de serviço, como um soldado de serviço, ajuda, Senhor. Os irmãos que estão se envolvendo em negócios dessa vida, ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a tua palavra, nos ajuda a ponderar aquilo que temos recebido de ti, Senhor. Todos nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti, nada podemos fazer. Nós sabemos que é o teu Espírito Santo que convence, Senhor. Por isso te pedimos, nos convence, Senhor. Primeiro eu que estou falando, Senhor. Depois os irmãos que estão escutando a tua voz. Nos convence a ponderar, Senhor, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ponderando que estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nada pode se esconder da tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, tua palavra.